Olha só, você já parou para pensar o que significa de verdade servir a Cristo? Né? Será que nós estamos seguindo Jesus ou só estamos usando o nome dele enquanto nós estamos seguindo a nós mesmos, né? Bom, eu sou o Diogo Teixeira, né? E hoje eu quero te confrontar com uma verdade profunda. Só quem é escravo de Cristo, veja só, consegue viver e pregar o evangelho como ele realmente é. Né? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta. Sou totalmente dele. Ativa o sininho, porque aqui a palavra ela é pregada com verdade, com temor e com profundidade. Vamos ao vídeo. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, né, para o evangelho de Deus. No grego, a palavra traduzida como servo é doulos, né? Doulos, que significa escravo. Não está se tratando de alguém que apenas ajuda, né? Fornece um serviço. Não, é alguém que pertence totalmente ao Senhor. Paulo está dizendo assim, ó, ei, sou eu, né, Paulo, escravo de Jesus, né? Tudo em mim, meu chamado, meus planos, meu ministério, né? É dele, é tudo dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A única forma de viver o evangelho de verdade, né, é sendo um escravo de Cristo, tá? Primeiro ponto. O evangelho é sobre uma pessoa. É sobre a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, ele deixa claro, né, que o evangelho não é invenção humana. Na carta aos Romanos, do capítulo de número 1, versículos de números 2 ao 4, né, vai dizer que foi prometido, né, pelos profetas. É sobre o Filho de Deus, né? Nasceu, né, da linhagem de Davi, foi proclamado, né, com poder pela ressurreição. Ou seja, o evangelho não é uma filosofia, né? Não é uma moral de vida. É a revelação de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Se o evangelho que nós estamos pregando não aponta para Cristo, meu amigo, pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho. Tá? Segundo ponto, só quem é escravo de Cristo pode viver o evangelho, né? E quem pode viver e anunciar o evangelho com fidelidade? Apenas aquele, né, que reconhece: eu não sou dono de mim mesmo, né? No mundo antigo, havia duas razões, né, para alguém se tornar escravo. A primeira razão ela era pela pobreza extrema, né? E a segunda razão era por ser vencido numa guerra. E nós, né? Nós somos vencidos, né? Mas não pela força. Nós somos vencidos pelo amor de Cristo. Na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, vai dizer assim: graças a Deus, né, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Essa palavra triunfo, né, está trazendo um pano de fundo de uma imagem de um general desfilando, né, com cativos de guerra. Nós fomos capturados pela graça. Né? Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 17 e 18, vai dizer que nós, de escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Terceiro ponto, o escravo não possui nada. Né? Na cultura bíblica, o escravo ele não possuía bens, não tinha liberdade para escolher, né? Nem mesmo seus filhos eram deles. Êxodo, capítulo de número 21. Tudo nele era propriedade do seu senhor. Pois é. E hoje, né, como escravos de Cristo, nossos planos não são nossos, né? A nossa vontade, ela é submissa à vontade do Pai, né? Nossa missão, ela não é negociável. Nossos sonhos, né, ou aquilo que brota do nosso coração pecaminoso, coração perdido, ela não pode ser a razão de tudo. Né? João, capítulo de número 4, versículo de número 34, vai dizer que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Sonho? Sonho é nosso desejo. Né? Vocação é o chamado de Deus. Né? Quarto ponto.
quem se acha dono de algo ainda não entendeu, né? Jó, capítulo 1, versículo de número 21, vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 ao 2, vai dizer que nós somos apenas mordomos. Quem se apega a bens, dons, posições, né, ainda não entendeu a verdade do Evangelho. Mas quem entende que até a respiração vem do Senhor, né, serve com alegria. Então a diferença entre o servo e o escravo é que o servo ele pode ir embora, mas o escravo ele permanece porque ele pertence, né? Quinto ponto, escravo de Cristo é verdadeiramente livre. Provérbios de número 16 e versículo de número 9, né, vai dizer que o coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhes dirige os passos. Então, ser escravo de Cristo é reconhecer, né, que não temos nada, que tudo vem dele, né, que a vontade dele é a nossa alegria, né? Até porque lá na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, vai dizer que a vontade de Deus é boa, né, é perfeita, é agradável, né? Então, a verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer, né? Não é fazer o que quiser. É ser completamente dele, né? E saber que ele cuida de tudo. Então, para concluir, a única vitória verdadeira é perder para Deus, né? Talvez você esteja até hoje ainda lutando com Deus, né? Resistindo ao chamado que ele fez para tua vida, resistindo à missão, resistindo à renúncia que ele exige, né? Mas olha, Jeremias, Moisés, Gideão, todos eles lutaram, né? Todos eles hesitaram, mas todos eles se renderam. O que você precisa fazer é dizer com sinceridade: Senhor, né? Eu me arrependo, Pai. Eis-me aqui. A tua vontade será a minha vontade, né? Até porque lá em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 1, Paulo se declarou escravo, chamado, separado. E você? Você vai continuar querendo ser dono de si mesmo, né? Se você tem vivido como se fosse o senhor da sua própria vida, hoje é o dia de se entregar, né? É o dia de entregar tudo de volta, né? Aquele seu verdadeiro dono, né? E se essa palavra te confrontou, né? Te edificou ou te despertou, curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo assim, ó: eu sou escravo de Cristo, né? Compartilha para alguém que precisa, né, se render a Jesus. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Toda semana vai ter uma palavra que confronta e transforma as nossas almas. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos.